É Semana da Criança. É comum essa semana as escolas, a mídia, o comércio, né, fazerem diversas homenagens, atividades específicas para esse público e eu não poderia deixar de trazer como contribuição das minhas experiências duas coisas que eu acho bastante relevantes para destacar aqui com vocês. Quando nós trabalhamos, os psicoterapeutas, né, trabalham com crianças, é muito comum o envolvimento dos pais ou dos responsáveis, porque às vezes essas crianças não são cuidadas pelos pais biológicos, podem ser os avós, enfim, os cuidadores, as pessoas de referência. É muito comum no início das abordagens, né, a gente fazer uma série de entrevistas, porque a gente precisa conhecer o mundo dessa criança pelótica dos pais, ele precisa contar para a gente a história desde o nascimento dessa criança, né, como que ela foi, o desenvolvimento dela. Precisamos ter esses relatos, né? Conhecer quais são as coisas importantes para essa família, as crenças, os valores, porque cada família é de um jeito, tem um tipo de comportamento e a gente precisa conhecer o mundo daquela criança, né? E geralmente o mundo dela tem muito a ver com o mundo no qual ela é criada. E é muito comum, é um discurso que aparece frequentemente. Eu também sinto isso como mãe, e você também já deve ter ouvido falar, ou mesmo dito isso, que quando a gente tem uma expectativa dos nossos filhos, quando a gente relata alguma coisa sobre essa expectativa para outras pessoas, é muito comum a gente dizer: eu gostaria que meus filhos fossem melhores do que eu. Eu trabalho, eu me esforço, eu me dedico para que meus filhos tenham uma vida melhor que a minha, que eles sejam melhores que eu. De um outro lado, quando a gente começa a trabalhar com a criança, é muito comum a gente, quando a criança já consegue estabelecer um contato, já está familiarizada com o processo psicoterapêutico, é muito comum quando a gente vai destacar alguns pontos desses valores na relação dela, como que ela enxerga, né, agora da criança para a família, é muito comum elas dizerem: eu queria ser igual o meu pai, ou queria ser igual a minha mãe, ou a pessoa que cuida de mim, né, aquela pessoa de referência para ela. Olha só que coisa interessante, né? Nós, me incluo, né, por isso que eu digo nós, dizemos que gostaríamos que os nossos filhos fossem melhores do que nós. Quando é o olhar dos nossos filhos para nós, eles dizem: eu queria ser igual ao meu pai. Essa primeira questão que eu estou colocando é para ressaltar para nós enquanto pais e para você, se isso pode estar contribuindo de alguma maneira para você, que muitas vezes nós colocamos enquanto pais uma expectativa muito grande. Eu não posso errar, eu tenho que ser, né, perfeito, tenho que cuidar da melhor maneira possível e a gente vai se cobrando, a gente vai se angustiando, aquilo vai gerando ansiedades também em nós enquanto pais. Enquanto que aos olhos dos nossos filhos, a nossa presença, aqueles valores, aquela afetividade que a gente tem, nosso papel dentro de casa, é o que ela mais precisa e é aquilo que ela está absorvendo e que ela considera que é muito importante. Então, a dica é: cuidado com as suas expectativas de ser sempre o melhor. É lógico que nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, mas cuidado com essa cobrança interna, porque muitas vezes você já é o que aquela criança precisa e não mais o que você tem, é o que você é que ela precisa, né? Nessa linha também é o segundo exemplo, a segunda questão que eu gostaria de compartilhar da minha experiência com vocês, é que num certo momento, numa instituição que eu trabalhava, a gente fazia muitas atividades em grupo de pais que lidavam com filhos muito difíceis, com comportamento muito difíceis de se lidar. E era muito comum um discurso assim: eu não conheço mais o meu filho, eu não sei mais lidar com o meu filho, está muito difícil. E num dado momento dessas conversas, né, surgiu a questão da proximidade, né, do toque, do afeto, né? E eu coloquei uma questão para esses pais: quantas vezes no dia você tem a oportunidade de dar um abraço no seu filho? Na hora que ele acorda? Na hora que ele está indo para a escola? À noite, antes de dormir? Ou depois que ele chega de alguma atividade? Pensa nisso. Me dá um exemplo. E aí
compartilhamos, conversamos sobre o assunto. Mas para resumir, a questão do abraço, naquela questão foi importante e é oportuno também compartilhar isso com vocês. O abraço é um vínculo, é uma demonstração de afeto muito grande. Por meio do abraço, você sente o calor do toque, né? O calor do corpo, até a respiração daquela criança, né? É uma troca, porque ele vai sentir a sua também. Você vai sentir o cheiro dele, né? Quando a gente é pequeno e está ali sendo cuidado pelas pessoas que cuidaram de nós na nossa infância, né? Muitas coisas a gente se recorda por meio do cheiro, por meio, né? Vem na nossa memória situações que são muito ligadas a nossas experiências sensoriais, de sabor, de cheiro, de toque. Nossa, senti esse cheiro, me lembrei de tal situação. Isso é muito comum. Então, nesse abraço, a questão que estava sendo colocada é que esses pais pudessem transmitir, né, e fazer nessa troca com essas crianças, além do afeto, além de transmitir o afeto, saber sentir como é que está esse filho. Se ele está enrijecido porque está tenso, está desconfortável com aquela proximidade, se ele está sedento por aquele abraço, não foi um abraço gostoso, aconchegante, se ele tomou banho, se o cheirinho dele está agradável, né? Tem pais que não estão mais acompanhando essa rotina dos filhos, né? Por falta de tempo, por uma série de questões. Mas talvez nesse pequeno momento desse abraço, você vai fazer um diagnóstico muito grande de como que está essa relação. Tá? Então amanhã, no Dia das Crianças, dê o presente que o seu filho mais está esperando, o seu abraço, o seu afeto, o seu toque, o seu contato com ele. É uma chance de você, além de presenteá-lo, sentir como é que está essa relação, como é que está o seu filho. Feliz Dia das Crianças! Para você, para mim, para todo mundo, porque criança é vida, é alegria. E boa semana para vocês!